A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria, que privilégio, mais uma vez podendo estar trazendo mais uma palavra que vem de Deus, da sabedoria de Deus, que é infinita. Eu quero agradecer ao nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, por essa oportunidade e que essa palavra possa trazer consolo, conforto, possa edificar o corpo da igreja. Amém, irmãos? O tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é: quando a morte encontra a vida. E o texto que a gente vai ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chore." Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu ordeno a você, levante-se." O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo." Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém, irmãos? Essa passagem belíssima que está no Evangelho de Lucas, da viúva de Naim, né? Então, eu quero trazer essa exposição dessa palavra para dizer que a vida em Jesus, e quando Jesus, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida, encontra a morte, a ressurreição. Não tem como não ter ressurreição. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode trazer vida aonde há morte. Então essa passagem diz que Jesus vinha com uma caravana, e aqui eu quero ilustrar como a caravana da vida, enquanto aquela viúva vinha com outra multidão, a caravana da morte. E essas duas caravanas, elas se cruzam. Então Jesus olha aquela mulher e se compadece, porque nós sabemos que uma viúva naquele tempo, por ser viúva, né, ela já teria ela teria que ser sustentada, ela teria que ter ajuda dos judeus para poder sobreviver. Era muito difícil a situação daquelas mulheres naquela época, e ela tinha esse filho único, e agora, além de ter perdido seu marido, ela perdeu o seu filho único. Então imaginem a tristeza daquela mulher, como ela estava destroçada, como acabou para ela, porque ela não tinha mais ninguém. E naquele tempo, o que os judeus faziam era arrancar mais dessas viúvas, tirar tudo que elas tinham, faziam longas orações e acabavam com os bens daquela viúva. Então a situação dela era terrível. E essa multidão também, triste, vinha com ela nesse luto, nessa tamanha tristeza que ela tinha. Mas ela encontra a caravana da vida, onde vinha Jesus com todos os seus discípulos e todos aqueles que estavam maravilhados ao verem o que Jesus fazia, as palavras que Jesus trazia, os ensinos, os milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas que o Senhor Jesus estava fazendo. E quando essas duas caravanas elas se encontram, o Senhor Jesus, com sua misericórdia, sua graça, Ele diz a essa viúva: "Não chore."
toca no caixão, restitui esse filho único a ela. Essas pessoas, quem sabe, não conheciam Jesus. Com certeza não conheciam, porque Jesus se apresentou a eles com um milagre tremendo da ressurreição. Esse moço teve uma nova chance, ele recebeu vida. Ele recebeu vida do pão da vida. Ele recebeu vida daquele que é a ressurreição e a vida. E ele pôde conhecer da forma mais maravilhosa quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. E aquelas duas caravanas opostas de vida e morte acabaram se tornando vida. Porque quando o Senhor Jesus chega, só vida há. Quando o Senhor Jesus toca no leproso, não é o Senhor Jesus que se contamina, é o leproso que fica limpo. Quando Jesus tocou naquela pessoa morta, ele gerou vida. E aquelas pessoas que estavam tristes, naquela multidão da caravana da morte, aquela viúva, sem saber o que fazer, todos receberam vida e todos se tornaram uma só caravana, a caravana do Senhor Jesus, a caravana da vida. Hoje aqui nós vamos orar por pessoas que precisam, pessoas que estão na caravana da morte. Muitas pessoas estão doentes, tristes, suas famílias não sabem o que fazer, com problemas terríveis, pessoas que tiveram rupturas dentro da sua família, nas relações, pessoas que precisam reconstruir sua vida financeira, pessoas que precisam do básico, pessoas que não sabem se amanhã estarão vivas e com tantas tribulações e ansiedade estão num cortejo da caravana da morte. Mas nós, irmãos, eu quero chamar vocês para que a gente siga o nosso mestre, para que a gente esteja na caravana da vida, porque essa caravana, ela vai, nós orando hoje, suplicando, clamando ao nosso Senhor, estando junto com Ele, Ele vai à frente e vai trazer vida para essas pessoas. Porque mesmo que hoje for o último dia de uma pessoa que está em estado terminal, a palavra de Deus diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. A morte, nesse sentido, não tem mais poder. O Senhor Jesus arrancou o aguilhão da morte. Tragada foi a morte pela vitória. O Senhor Jesus venceu a morte. Então, aquele que crê está pronto para receber o milagre de Jesus. Que todas as pessoas que estão aqui para orar, que a gente ore com todo o nosso coração de fervor pela cura das pessoas, pelas respostas de oração, para que Deus transforme e que essas pessoas que recebem essas orações possam crer no Senhor Jesus como seu Salvador, se arrepender de todos os seus pecados, vir aos pés da cruz, receberem perdão de pecado e vida eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele leva a vida onde reinava a morte. Ele leva consolo onde domina a tristeza. Ele leva esperança onde impera o desespero. O nosso Senhor Jesus, Ele não tem apenas o poder para enxugar nossas lágrimas, mas Ele também tem poder para pôr fim às causas que nos trazem choro. Ele enxuga nossas lágrimas e traz fim aquelas causas que nos fazem chorar, que nos fazem perder a vontade de viver, que traz morte para a nossa vida. Que hoje, irmãos, a gente possa estar todos na caravana da vida, tanto os que vão orar, quanto aqueles que estão recebendo oração. Breve, o Senhor Jesus vai voltar e nós iremos com Ele viver a vida eterna. Todas as tristezas, toda a lágrima, todos os problemas, todas as tribulações serão deixadas para trás. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, vai pôr fim a tudo, toda tristeza, toda angústia.
e a gente vai viver alegre, se alegrando e conhecendo o nosso Deus eternamente. Mas podemos também ter essa alegria ainda aqui nessa terra, a alegria de aprender mais da palavra, a alegria de pregar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas que a gente puder, juntos, unidos, em um só pensamento, em comunhão, orando sim por cura, por libertação, mas também pelo principal, que é a salvação dessas pessoas que estão perdidas. Que a gente possa estar hoje na caravana da vida, porque a morte não tem mais poder. E o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, vai trazer paz, a paz que excede todo entendimento, todo consolo, tudo o que precisamos para viver uma vida santa, darmos bons testemunhos. E toda vez que você receber um milagre de acordar de manhã, o pão de cada dia, de uma cura mesmo, que a gente glorifique a Deus, que a gente não vire as costas para Deus, como aqueles 9 leprosos fizeram e saíram, mas que a gente seja aquele um leproso, aquela pessoa que voltou para glorificar e se pôr aos pés de Jesus, crer em Jesus como seu Salvador, seu Redentor, a razão da sua vida. Amém, irmãos? Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter abençoado a cada um e que vocês fiquem na paz do nosso glorioso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?